Se alienígenas existissem, como seriam? O quão diferentes ou o quão parecido eles podem ser de nós? A ficção já tentou nos mostrar com Aliens, Star Wars e diversas outras obras. Mas estudos podem mostrar como são realmente os habitantes de outros planetas, revelar como são os extraterrestres. Mas antes, inscreva-se no canal para diminuir as chances de um ataque alienígena aqui na Terra. Há muito tempo especulamos como seriam os alienígenas, e geralmente seguem dois padrões. Ou se parecem com insetos, como os xenomorfos, ou são humanoides, como todo mundo dos Guardiões da Galáxia, Thanos, e todos os seus lacaios. Vaza daqui, Lula Molusco! Nos filmes da Marvel todo mundo anda de boa em qualquer planeta, o que quer dizer que eles respiram os gases bem parecidos. Mas a vida no universo pode ser bizarramente diversa ou bem parecida com o que a gente já conhece. Na ficção, a saída para os seres serem tão similares é dizer que fomos todos planejados, como em Prometheus ou com os Celestiais da Marvel. Mas no mundo real a explicação científica é a evolução. O que quer dizer que a vida em outros planetas não dependeria de um plano central, mas sim da seleção de adaptações às condições locais dos planetas. É o que sugere um estudo divulgado no International Journal of Astrobiology, que busca pistas na clássica teoria da evolução de Charles Darwin para desvendar qual seria o aspecto dos nossos misteriosos vizinhos alienígenas. Para os estudiosos, a vida fora da Terra está submetida aos mesmos processos e mecanismos que moldaram os seres humanos, como a seleção natural. Por isso, assim como as espécies terrestres, eles estariam evoluindo para se tornarem mais fortes e resistentes ao longo do tempo. As previsões teóricas podem ser aplicadas a extraterrestres que, por exemplo, vivem à base de silício, ou os que respiram nitrogênio. Mas isso não quer dizer que a vida em outros planetas ia ser iguais à nossa. A vida pode usar outras fontes de energia, como eletromagnética, térmica e energia nuclear, como o que parece acontecer com alguns fungos que cresceram em Chernobyl. Mas se os alienígenas usarem moléculas parecidas com as nossas, e até usarem as mesmas soluções para os mesmos problemas, esses seres podem ser parecidos conosco. Na Terra, as aves e as plantas descobriram asas planadores, através da seleção natural, mas de forma individual. A seleção natural é a base para a teoria de Darwin, é um mecanismo que os indivíduos com características mais vantajosas, do ponto de vista da sobrevivência, conseguiriam se adaptar melhor ao meio, transmitindo seus genes diferenciados às gerações seguintes. Os menos aptos, por sua vez, morreriam, deixando apenas os indivíduos com características naturalmente selecionadas. Assim, a espécie se modificaria ao longo do tempo, conforme as condições ambientais, disposição de alimento e mutações às quais está submetida. Ao prever que alienígenas passaram por grandes transições, como foi com a vida complexa aqui na Terra, podemos dizer que existe um nível de previsibilidade para a evolução que faria com que eles se pareçam conosco. As grandes transições são, em grosso modo, eventos variados que ocorrem quando grupos separados de organismos se desenvolvem e evoluem. Como os indivíduos unicelulares se tornaram multicelulares. Os cientistas traduzem seus exemplos em imagens, e mostra como seria uma molécula, uma célula e um organismo alienígena. Existem potencialmente centenas de milhares de planetas habitáveis só na nossa galáxia, então não podemos dizer se estamos ou não sozinhos, mas já demos um pequeno passo na resposta. O único exemplo de vida que a gente conhece é a vida terrestre. Ela segue uma série de limitações e princípios que podem bem ser universais. Qualquer criatura que depende de reações químicas não pode ser muito menor do que bactérias, sem ficar sem energia. Ou do tamanho de uma cidade, sem perder o controle das partes do corpo mais distantes. Nem poderia viver em temperaturas muito diferentes das terrestres. Por isso que provavelmente é impossível existir vida em Vênus, por ter mais de 460 graus. E nem em Urano, por ter menos de 220 graus Celsius negativos. Porque em temperaturas muito altas acima de 450 graus Celsius qualquer molécula baseada em carbono é carbonizada. Enquanto no outro extremo, um frio como o de Urano, as reações químicas demoram demais para acontecer. Alguns pesquisadores afirmam que uma das limitações da vida é que ela tem que ser baseada em água e em carbono.
Mas se você quiser saber qual a possibilidade de existir alienígenas não baseados em carbono, clique na tela ou vá na descrição.